Então, sem mais demoras, vou dar a palavra à doutora Filipa, que nos vai falar sobre o novo regime de faltas, modalidade de faltas e suas consequências. Não é a primeira vez que falo em faltas, mas há sempre faltas novas, não é verdade, doutora Filipa? E por acaso até há, desta vez, além de nós aproveitarmos para rever, o regime de faltas, na verdade há uma falta nova, desde a última vez que falámos sobre faltas, que é uma falta, que aliás é uma falta para trabalhadoras, mas também para meninas dos vossos colégios, que sofram de endometriose ou de adenomiose e que podem ter as faltas justificadas por esse motivo. E depois, entretanto, em julho, houve uma nova interpretação do Supremo Tribunal de Justiça, que já tinham anteriormente um acórdão, mas que vieram outra vez reiterar o mesmo acórdão, sobre a forma como se devem contar as faltas por motivo de falecimento familiar. Portanto, na prática, quando eu sugeri ao engenheiro Jorge Rio falarmos sobre este tema, foi um bocadinho para falarmos sobre aquilo que é o que está de novo, mas também para revermos o regime atual das faltas, porque é sempre um regime que vale a pena revisitar de vez em quando, porque ah, às vezes esquecemos-nos depois, por exemplo, foi curioso porque entretanto enviaram para a PEC um pedido de esclarecimento sobre as faltas e as suas consequências ao nível da remuneração, e isto já estava, aliás, recebi hoje este pedido e esta questão já estava pensada e já estava prevista aqui no PowerPoint, por isso vamos encarar a sessão de hoje como rever a matéria das faltas e acrescentarmos aquilo que são as novidades ao nível do regime das faltas. Peço desculpa aqui pela minha bochecha, porque estou com um reboçado de Sambrás, porque estou a começar a ficar meio constipada, mas isso não vai pôr em causa, a formação. Pronto, então vamos ver o que é que. Doutora Filipa, peço desculpa. Se tiverem alguma dúvida, podem depois escrever no Ah, chat, sim, está bem? esqueci-me de dizer. Estejam à vontade para colocar no chat e depois no final também terão a oportunidade de colocar de viva voz as questões que forem colocando. Entretanto, e um bocadinho em jeito de provocação, dizer-vos que o PowerPoint que hoje vos trago e que amanhã vos será enviado, ou ainda hoje, pelo engenheiro Jorge que te viu, todos os outros que tenho trazido e aqueles que faço, não são com recurso à inteligência artificial, são apenas com recurso à legislação, à contratação coletiva e à interpretação dos tribunais e doutrinária dessa mesma legislação. E digo que isto é feito em termos de provocação, porquê? Porque nós temos cada vez mais trabalhadores nossos que, de antes, iam à ACT e chegavam ao pé da instituição e diziam, da escola, e diziam, porque eu fui à ACT. E na ACT disseram-me isto, 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 isto. Agora temos trabalhadores que já não precisam de. E eu dizia muitas vezes: atenção, que nós não sabemos, primeiro, se foram mesmo à ACT ou não. Segundo, como é que colocaram a questão na ACT, porque às vezes, dependendo da forma como a questão é colocada, também a pergunta pode ser dada de outra, a resposta pode ser dada de outra forma. E depois não sabemos que resposta é que foi dada, sabemos apenas aquilo que a pessoa quis ouvir da resposta que lhe foi dada. E agora, complicou um bocadinho mais porque já nem se dão ao trabalho de ir à ACT, vêm ter connosco e vêm dizer que no chat GPT diz-me isso assim assim. Atenção que o chat GPT inventa. E muitas vezes inventa inclusive leis. Portanto, vamos mesmo e por isso eu tenho cuidado sempre nos PowerPoints de vos dizer em que artigos é que está aquilo que eu estou a dizer. Que é para vocês ficarem aqui, já se habituaram a PowerPoints muito grandes, damos uma hora e pouco de formação e temos PowerPoints extensíssimos, mas porque eu prefiro que fiquem aqui com alguma base documental para vocês depois consultarem, do que depois não saberem bem onde é que estão as coisas. Vamos então começar ao nível do regime das faltas. Nós temos os artigos 248 e seguintes do Código do Trabalho, complementados com o vosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que no que diz respeito às faltas, e eu depois pus aqui à frente a cláusula, não acrescenta muito relativamente ao que está no Código do Trabalho. Portanto, para vocês, grosso modo, o que interessa é o que está no Código do Trabalho. Novidades, e eu vou-vos trazer as novidades mais recentes, e por mais recentes eu entendo e o quê?
entendi aquelas que resultam da Agenda para o Trabalho Digno, mas também aquelas que resultaram da última alteração que foi feita ao Código do Trabalho, já este ano, em março. Portanto, foi aquilo que existe de mais recente. Primeiro temos aqui uma alteração ao artigo 249, que é o artigo que diz quais é que são as modalidades de faltas que são consideradas justificadas. Então aparece aqui uma nova modalidade de falta, que é a falta motivada pelo acompanhamento de grávida, que se desloca à unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência para a realização do parto. Este artigo então foi alterado e depois temos esta em 2019 e em 2023, falta motivada por luto gestacional. Deixo já aqui este lamiré para que está prevista nas alterações ao Código do Trabalho, deixarmos de ter a falta por luto gestacional que está prevista no artigo 38A, para termos na mesma a possibilidade de faltar por este motivo, mas em vez de ter o nome de falta motivada por luto estacional, o que está previsto na proposta de lei é falta para acompanhamento à família em período de gravidez. Pronto, eu tenho algumas dúvidas de que esta proposta de lei vá avançar nesta parte, porque a falta por luto estacional foi uma falta muito recentemente criada e aditada ao Código do Trabalho. Ela é de 2023, portanto, seria um bocadinho de estranho uma falta que acabou de nascer, digamos assim, estar já a desaparecer. Mas pronto, eu vou ter o cuidado hoje de vos ir dizendo as alterações que estão previstas no Código do Trabalho a propósito desta matéria. Claro que vocês depois também sabem que logo que saiam essas alterações, nós vamos fazer uma nota informativa a dar-vos conta dessas alterações e do seu impacto e vamos enviar para todos os associados. Mas por enquanto e hoje eu vou só falar nelas para ficarem aí com essas ideias de lado. Foi também alterado com a Agenda para o Trabalho Digno, o artigo 250. Houve aqui esta alteração de substituírem coletiva por coletiva, e depois aqui era salvo em relação à situação prevista na linha G do número 2, em vez da linha G, agora fala-se da linha I do número 2. Pronto, foi a alteração. De antes, à linha G referia as faltas motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino do responsável pela educação do menor, por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário, até 4 horas por trimestre por cada um. Agora temos aí as faltas de trabalhador eleito para a estrutura de representação coletiva de trabalhadores, nos termos do artigo 409. É a alteração, então, que foi feita. Mais uma alteração, e esta alteração vai ser um dos temas aos quais eu vou dar mais enfoque hoje. Faltas motivadas por falecimento de cônjuge, parente ou afim. Aquelas faltas que muitas vezes os trabalhadores dizem vulgarmente faltas por motivo de nojo. Este artigo 251 foi alterado 2 vezes. Foi alterado em 2022, em que passou a criar os 20 dias de faltas por motivo de falecimento de filho, enteado e enteada genro e nora, e voltou a ser alterada em 2023, em que vem acrescentar a este elenco de faltas marido e mulher, companheiro e companheira, 20 dias, portanto, e genro e nora passam para 5 dias. E depois houve aqui uma declaração de retificação também em 2023. Daqui vou já dizer o seguinte: este artigo 251, quando foi alterado, e foi alterado 2 vezes após a nota informativa da ACT, que diz que estes dias se contam só em dias úteis e não em dias consecutivos de calendário, este artigo foi alterado depois da existência desta nota informativa da ACT de 2017. Daí que um dos meus argumentos em defesa da posição que já vos vou apresentar do Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça veio dizer que devem ser considerados dias consecutivos de calendário, ou seja, seguidos, dias úteis e não dias úteis. E eu sempre defendi este entendimento. Aliás, quem já me perguntou algumas vezes como é que se contavam estes dias, eu sempre disse desde o início que eram dias consecutivos de calendário e não só dias úteis. O que veio trazer a confusão toda foi a nota informativa da ACT, que veio dizer que eram dias úteis e não dias consecutivos.
Felizmente, entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça já tem três acórdãos no sentido de dizer que são dias consecutivos de calendário e não só dias úteis. E um dos argumentos que eu vou avançar em defesa da tese do Supremo Tribunal de Justiça é justamente este, que é o artigo que está aqui em causa e que continua a falar em dias consecutivos, e literalmente a expressão dias consecutivos é seguidos, não é? Este artigo, em concreto, foi alterado duas vezes, já depois do legislador ter conhecimento da nota informativa da ACT, e destas duas alterações, o legislador não alterou a expressão consecutivos por úteis, de onde eu depreendo daqui o seguinte, que era um dos argumentos da ACT era dizer assim: bem, o legislador fala em dias consecutivos, mas na prática queria dizer dias úteis. Ok, então como é que me explicam que o legislador alterou este artigo 251 duas vezes, já depois da entrada, já depois de conhecer a nota informativa da ACT, e nestas duas alterações não mexeu na expressão dias consecutivos, continua a mantê-la. Bom, então, neste momento, o que nós temos é 20 dias consecutivos por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens, ou equiparado, filho ou enteado. Deixou de se fazer referência ao filho no primeiro, ao afim no primeiro grau da linha reta, genro e nora, que deixaram de ter 20 dias para passarem a ter apenas 5 dias, até 5 dias consecutivos por falecimento de parente ou afim, no primeiro grau na linha reta, não incluídos na linha anterior. Deixou de se fazer referência nesta linha B ao cônjuge não separado de pessoas e bens. Pronto, no fundo o que houve foi aqui uma permuta, que foi genros e nora deixaram de ter 20 para ser 5, marido e mulher, companheiro e companheira deixaram de ser 5 para passar para 20. Neste momento o que nós temos é este esquema que acho que já partilhei com vocês algumas vezes, com o número de dias em função do grau de parentesco ou de afinidade da pessoa que faleceu. Depois, houve aqui uma alteração também aqui neste artigo 252, com a falta para assistência a membro de agregado familiar, em que neste artigo o que se veio acrescentar foi a possibilidade do trabalhador faltar também, não só e apenas para prestar assistência inadiável e imprescindível a membro de agregado familiar, como acontecia até 2023, mas também a pessoa cuidada, no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal Não Principal, que, como sabem, foi criado em 2023. E depois o resto do artigo manteve-se. Acrescentou-se, com a Agenda para o Trabalho Digno, um novo artigo da falta para. Este artigo é especialmente importante para quem trabalha nas ilhas, já tinha sido aditado em 2019 ao Código do Trabalho, mas agora foi reforçado, dizendo que é uma contraordenação não permitir ao trabalhador faltar por este motivo. Faltas para acompanhamento de grávida, que se desloque à unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência para a realização do parto. O que este artigo, que já estava previsto anteriormente, em 2019, e que permitia que um dos nossos trabalhadores, que não tem que ser obrigatoriamente o cônjuge da grávida, pudesse acompanhar uma grávida quando ela vai ter o bebê, a uma unidade hospitalar fora da ilha onde reside, não por opção, mas por inexistência de meios técnicos e humanos. Então, este artigo manteve-se com a Agenda para o Trabalho Digno, mas acrescentou-se no final o novo número 4, que veio dizer que constitui contraordenação grave a violação do disposto no número 1, ou seja, uma entidade, uma escola, que não permita, uma escola que fique nos Açores ou na Madeira, que não permita que um trabalhador seu, a mãe de uma grávida, o marido da grávida, a irmã da grávida, que acompanhem a grávida quando ela se desloca a outra ilha para, para realizar o parto, se não permitirem que faça esse acompanhamento, estão a praticar uma contraordenação grave. Esta é então a alteração recente da Agenda para o Trabalho Digno. Recentíssimo, e este é mesmo fresquinho, porque data de março deste ano, é o novo artigo
que cria as faltas por dores incapacitantes provocadas por endometriose ou por adenomiose. E de facto, este artigo, às vezes dizem-me assim, este artigo discrimina a favor das mulheres. E eu digo, não, não discrimina a favor das mulheres, porque discriminação só existe quando nós tratamos de forma diferente duas situações que são iguais. Ora, eu sou mulher e felizmente para mim nunca poderia ver as minhas faltas justificadas por este motivo, porque isto significa que, felizmente, não sofro nem de endometriose nem de adenomiose e não tenho dores incapacitantes por este motivo. Este artigo não discrimina ninguém. Este artigo dá um direito especial a pessoas que têm uma situação clínica também especial e só a essas. Então, uma trabalhadora que sofra de dores graves e incapacitantes provocadas por endometriose ou por adenomiose, durante o período experimental, tem direito a faltar até 3 dias consecutivos por cada mês de prestação de trabalho, e estas faltas são faltas justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Basta apenas que a trabalhadora traga um atestado médico que prove não só que tem esta doença, mas também que esta doença lhe causa as tais dores incapacitantes. Este atestado médico não tem que ser renovado mensalmente e dá à trabalhadora o direito a faltar e faltar com faltas justificadas e remuneradas. Dizer-vos ainda que a mesma lei que criou esta nova modalidade de falta também veio dar outro tipo de benefícios para as pessoas que sofram este problema de saúde, nomeadamente, nomeadamente o benefício de o benefício na aquisição de medicamentos, e também veio dizer que as alunas podem faltar à escola, seja ensino secundário, seja ensino superior, podem faltar e justificar a sua falta por este motivo. Depois temos aqui uma nova alteração, e esta alteração da agenda para o trabalho digno foi o caos, porque veio trazer a possibilidade de, numa situação de doença, os trabalhadores se poderem autodeclarar doentes, ou seja, ir ao Serviço Nacional de Saúde, ao Serviço Digital do Serviço Nacional de Saúde ou ao Serviço Digital dos Serviços Regionais de Saúde das regiões autónomas e até ao máximo de 2 vezes por ano, até ao máximo de 3 dias de cada vez, autodeclararem-se doentes e terem a sua falta justificada, mas não remunerada por ninguém, nem pela entidade empregadora, nem pela Segurança Social. Eu digo que este artigo foi um caos, porque nos primeiros 15 dias após a entrada em vigor desta possibilidade, houve em Portugal 75.000 autodeclarações de doença a serem emitidas. Portanto, vejam o que isto veio causar de entropia para as entidades empregadoras. Aqui está então, foi alterado o número 2, passou a dizer-se agora que a prova da situação de doença do trabalhador é feita por declaração de estabelecimento hospitalar, centro de saúde, de serviço digital do Serviço Nacional de Saúde ou de serviço digital dos Serviços Regionais de Saúde das regiões autónomas, ou ainda por atestado médico, e há um novo número 5. A declaração dos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde ou do Serviço Digital dos Serviços Regionais de Saúde das regiões autónomas, referida no número 2, é feita mediante autodeclaração de doença, sob compromisso de honra, que apenas pode ser emitida quando a situação de doença do trabalhador não exceder os 3 dias consecutivos até ao limite de 2 vezes por ano. Eu percebo muitíssimo bem, e até acho que foi muito perspicaz da parte do legislador, esta modalidade de falta. Eu só não lhe chamaria era autodeclaração de doença, porque entendo que nós, não sendo médicos, não temos conhecimentos bastantes para nos colocarmos numa situação de autodeclaração de doença, só por esse motivo. Agora, percebo que foi muito perspicaz e muito inteligente da parte do legislador pensar assim: bem, os 3 primeiros dias de doença, a menos que a pessoa esteja internada, ninguém lhes paga. Portanto, em vez destas pessoas irem para os centros de saúde, entupirem as listas de espera para pedirem só um certificado de incapacidade temporária, vamos-lhes dar a possibilidade de se autodeclararem doentes
e poderem assim justificar a sua falta, justificada, mas não remunerada. Percebidíssimo o argumento e a lógica deste artigo. O que eu depois tenho aqui algumas questões é relativamente ao nome que estas faltas acabaram por receber ao nível da prova justificativa da falta. Mais uma alteração da agenda para o trabalho digno. Já anteriormente tinha sido alterado o artigo 255 em 2019, voltou a ser em 2023, com os efeitos das faltas justificadas, que é um bocadinho aquilo que nós agora vamos ver aqui à frente, que é, ok, todas estas faltas que aqui vou ver convosco são justificadas, mas nem todas serão remuneradas, e dentro das remuneradas, nem todas são remuneradas pela entidade empregadora. E essa explicação às consequências de cada uma das faltas está justamente no artigo 255, efeitos da falta justificada, com uma alteração à linha D do número 2. Então, sem prejuízo de outras disposições legais, determinam a perda de retribuição as seguintes faltas justificadas. Antes tínhamos as faltas previstas na linha J do número 2 do artigo 249, quando excedam 30 dias por ano. Agora temos as faltas previstas nas alíneas F e L do número 2 do artigo 249, quando excedam os 30 dias por ano. Por isso, determinam a perda de retribuição, as faltas motivadas pelo acompanhamento da grávida que se desloca à unidade hospitalar, localizada fora da ilha da residência para a realização do parto, e as autorizadas ou aprovadas pelo empregador quando excedam 30 dias por ano. Portanto, em princípio, as da deslocação para acompanhar a grávida não excederão os 30 dias por ano, o que significa que serão remuneradas até aos 30 dias por ano. Anteriormente, só determinavam a perda de retribuição, as faltas autorizadas ou aprovadas pelo empregador, e agora estas faltas só determinam a perda de retribuição quando atingirem os 30 dias por ano, juntamente com as faltas motivadas pelo acompanhamento da grávida. Está então no artigo 255, 256, peço desculpa. Depois, um artigo que se mantém quase igual, exceto na parte da consequência. Ou seja, já antes, que é o artigo 257, com a substituição da perda de retribuição por motivo de falta. Já antes de 2023, os trabalhadores podiam optar por pedir à entidade empregadora que, numa situação de falta não remunerada, que retirassem o dia de falta num dos dias de férias, ou seja, abatessem e descontassem aquele dia do período de férias e o substituíssem por, e pagassem a remuneração daquele dia. Isto já era permitido fazer, só que anteriormente era permitido ao trabalhador pedir, tal como a entidade empregadora, era permitido dizer não, nós não vamos permitir, não, nós não vamos permitir esta substituição. Então, o que é que mudou? O que mudou é que agora temos um novo número 3 e um novo número 4, que vem dizer então que o empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos termos do número 1. Constitui contraordenação grave a violação do disposto no número anterior. Isto foi a alteração que foi, entretanto, introduzida. Este novo número 3 e este novo número 4. Vistas então estas novidades, e quando eu refiro novidades, foram as que foram introduzidas em 2019, 2023 e mais recentemente em 2025, só anos ímpares, nem de propósito. Agora vamos então ver o regime e o novo regime das faltas. E vamos começar necessariamente com a noção de falta. Falta é uma ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado. No caso da ausência do trabalhador, durante períodos inferiores a um dia de trabalho a que está obrigado, ou seja, imaginem que um trabalhador está ausente uma hora num dia, outra hora no outro, 2 horas no outro, os respectivos períodos de tempo vão ser adicionados, contando-se estas ausências como faltas, na medida em que prefizerem um ou mais dias de trabalho. E no caso de o trabalhador, nos dias trabalhar mais horas, noutros menos horas,
considera-se a duração média relativa a um dia completo de trabalho. Ou seja, uma falta é quando um trabalhador não vem trabalhar num dia em que era suposto vir trabalhar. Por exemplo, nas férias não há faltas, porque já são dias em que o trabalhador não é suposto vir trabalhar. Um trabalhador que falte, não um dia inteiro, mas apenas algumas horas por dia, os respectivos tempos serão adicionados até prefazerem um dia de trabalho, e aí é descontado esse período. Dentro das faltas, e vamos entender o seguinte: em bom rigor, não é muito correto dizer que o trabalhador tem direito a faltar. O trabalhador não tem direito a faltar, tem o dever de vir trabalhar todos os dias e na hora marcada. Agora, há algumas ausências do trabalhador, que só por si já são uma violação do dever de assiduidade e pontualidade, podem ser justificadas e outras injustificadas. As justificadas, nem todas vão ser remuneradas. Para ser justificada, tem que estar prevista na lei, no Código do Trabalho, no artigo que vamos ver agora de seguida, e também no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Depois têm que ser comunicadas com 5 dias de antecedência, quando previsíveis, ou logo que possível, quando imprevisíveis. E depois justificadas mediante documento idóneo. Ok, já temos a falta justificada. Agora, importa saber, e este é um equívoco que eu acho que é sempre importante desmistificar até junto dos próprios trabalhadores, que é clarificar que nem todas as faltas justificadas são remuneradas. Há faltas justificadas que são pagas pela entidade empregadora, a maior parte delas, ok, que já vamos ver de seguida. Há outras que não são remuneradas, são justificadas, mas ninguém as vai remunerar. Outras que são pagas pelo seguro e outras que são pagas pela segurança social. E depois temos as faltas não justificadas. E estas são sempre não remuneradas. Então vamos começar por ver o elenco de faltas previstos no Código do Trabalho. Faltas dadas durante 15 dias seguidos, por altura do casamento, são justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Estas faltas, a lei diz que é por altura do casamento. Não diz que começam a contar imediatamente a seguir ao casamento. Portanto, vamos imaginar que já foram 11 dias úteis, mas como os 11 dias úteis, dependendo da altura do casamento, podiam implicar um período muito maior para uns trabalhadores do que por outro, se apanhasse ali alguns feriados no meio, o legislador optou pela expressão 15 dias seguidos, e assim é certo que acabam sempre por contar 2 fins de semana intercorrentes. Ou seja, imaginem que o casamento ocorre no sábado e o trabalhador não faltou na sexta, o sábado e o domingo não são dias de trabalho para aquele trabalhador, então vai começar a contar o período de faltas na sexta, sábado e domingo, e depois contam até aos 15 dias final. Termina este período de contagem numa sexta, como ao sábado e ao domingo o trabalhador não está ao serviço, vem na segunda. Ficou 15 dias seguidos. Outro exemplo, um trabalhador que tem na mesma o casamento num sábado, mas não faltou na sexta-feira, começa a faltar na segunda. Começa a contar naquela segunda, chega à sexta-feira, conta ao fim de semana seguinte, mais uma semana, chega à sexta-feira, conta mais um fim de semana, conta mais o último dia de faltas vai ser na segunda-feira e vem trabalhar na terça-feira a seguir. Aqui interessava-me, há uma pergunta muito engraçada que me fazem sempre que eu falo nestas faltas, que é quantas faltas destas pode um trabalhador dar todas as vezes que casar? Desde que haja um novo casamento, que até pode ser com a mesma pessoa, tem que haver um novo casamento. Então nós temos, e depois tem que ser casamento, casamento. União de facto não dá direito a faltar por este motivo, ou outro casamento que não seja um dos 2 únicos casamentos que são legalmente válidos em Portugal, que é o casamento civil, só civil, sem opção pela parte religiosa, e o casamento religioso, mas só perante a Igreja Católica, por causa da concordata com a Santa Sé, que confere à cerimónia religiosa o papel de validar este casamento. Passamos de um motivo feliz para um motivo triste.
que temos as faltas por motivo de falecimento familiar. Habitualmente as pessoas dizem as faltas por motivo de nojo, a lei nunca usou esta expressão, utiliza mesmo faltas por motivo de falecimento familiar, até 20 dias, e agora a nova norma é esta, até 20 dias consecutivos, e reparem que desde o início do Código do Trabalho, em 2009, a lei fala em dias consecutivos. Para vocês que trabalham em escolas, sabem que a expressão dias consecutivos é uma e uma só, seguidos. No entanto, estava tudo pacífico no Código do Trabalho, com esta expressão dias consecutivos, até a ACT se lembrar de vir trazer aquela nota informativa número 7, que vem dizer que, bem, o legislador fala em dias consecutivos, mas na prática o que ele queria lá ter escrito era dias úteis consecutivos de trabalho. Veio baralhar as coisas todas. E de facto, houve, entretanto, desde 2017 até à data, muitos tribunais de primeira instância a pronunciarem-se sobre esta questão, mas só mais recentemente é que o Supremo Tribunal de Justiça veio, de facto, a assumir uma posição. Foi agora solicitado um acórdão de uniformização de jurisprudência para tornar esta informação uniforme para todos, mas até lá temos, de facto, esta questão que não está assim muito clarificada. Eu, por exemplo, agora com estas decisões do Supremo Tribunal de Justiça que eu hoje vou partilhar com vocês, para mim, a minha posição, que já era dos dias consecutivos de calendário, está mais do que tranquila. Então, até 20 dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado, de pessoas e bens ou equiparado, filho ou enteado, e falecimento de pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o trabalhador, nos termos previstos em legislação específica. 20 dias consecutivos. Até 5 dias consecutivos por falecimento de parente ou afim no primeiro grau na linha reta, não incluída na linha anterior. E depois temos até 2 dias consecutivos. Esta linha não alterou, por falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral. Todas estas faltas, os 20, os 5 e os 2 dias, são faltas justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. O que é que veio aqui mudar, entretanto? Veio aqui mudar que nós tínhamos uma nota, aqui está, nós tínhamos uma nota técnica da ACT, em 2017, que vem falar e vem dizer que, bem, o legislador fala em dias consecutivos, mas na prática queria falar dias úteis de trabalho, dias úteis de trabalho, e não disse. Ora, reparem uma coisa: se o legislador quisesse mesmo ter utilizado a expressão dias úteis, quando depois alterou o artigo 251 em 2022 e novamente em 2023, tinha nessa altura substituído a expressão dias úteis por dias por a expressão dias consecutivos por dias úteis. A verdade é que não o fez. Como não fez, é porque não queria fazer, ok? Portanto, acabou por deixar assim. Agora temos o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2023 e já este ano, em 25 de junho de 2025, há dois acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça que vêm falar nos dias consecutivos. Entretanto, a própria ACT começou a perceber a fragilidade da sua posição e a verdade é que no simulador do cálculo dos dias de férias por falecimento familiar, vem dizer que que continua a ser feito só com base em dias úteis, ok? Mas vem dizer já, faz este alerta. O conteúdo deste simulador é meramente indicativo. A informação disponibilizada não deve servir de base a qualquer tomada de decisão sem assistência de profissional qualificada e dirigida para o caso concreto. E, portanto, vem já salvaguardar esta situação. Por isso, e porque eu tenho muitos de vós que me perguntam como é que se contam estes dias por motivo de falecimento, a questão é: a lei não alterou, continua a falar em dias consecutivos. Dias consecutivos, do ponto de vista literal, significa seguidos. Depois, no próprio Código do Trabalho, em algumas alturas o legislador fala em dias
úteis. Aqui, se não falou em dias úteis, foi porque não quis falar. E, por último, se a ideia do legislador fosse mesmo, enganou-se e, portanto, vou corrigir, tinha tido a oportunidade, quando em 2022 altera este artigo e mais tarde, outra vez em 2023, era aí que ele o devia ter feito. E não fez. Se não fez, foi por um e um só motivo. Foi porque, de facto, quis manter ali os dias, quis manter ali a expressão dias consecutivos. Claro que depois vocês vão ter os vossos trabalhadores que vão à ACT e a ACT vai dizer, vai-lhes entregar a nota técnica, que não é vinculativa, é um parecer que vale o que vale. Mas contra esse argumento, vocês podem avançar com os argumentos dos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça e até com o argumento do próprio simulador da ACT, que vem dizer que atenção, não se fiem neste simulador porque isto é meramente indicativo. Não tomem nenhuma decisão sem antes se aconselharem com alguém que perceba daquilo que vos está a informar. Por isso, quero terminar dizendo então o seguinte, que é, atentem a estas questões. Eu não vos estou a dizer que não optem por a nota da ACT. Só vos estou a dizer é que não é obrigatório que o façam. Poderão, conhecendo os dois lados, optar, por exemplo, pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, a meu ver, e quem já me fez perguntas sobre este tema, sempre vos disse, mesmo antes destes acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, as razões pelas quais eu achava que deviam ser dias consecutivos e nunca dias úteis. Depois temos as faltas motivadas pela prestação de prova em estabelecimento de ensino, um trabalhador que é trabalhador estudante, que nos veio requerer o estatuto de trabalhador estudante, tem direito a faltar na véspera e no dia do exame, até ao máximo de 4 faltas por disciplina por ano. São também faltas justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. Temos ainda as faltas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente a observância de prescrição médica no seguimento de recurso à técnica de procriação medicamente assistida, faltas justificadas remuneradas pela entidade empregadora, faltas por motivo de doença, faltas justificadas e pagas pela Segurança Social, faltas por acidente de trabalho, faltas justificadas pagas pelo seguro. E depois temos as faltas para cumprimento de obrigações legais, justificadas e remuneradas pela entidade empregadora, faltas motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho ou a neto, justificadas e pagas pela Segurança Social, faltas motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a membro de agregado familiar do trabalhador. Estas aqui, ou a pessoa cuidada, com o estatuto do cuidador informal não principal, estas aqui são justificadas, mas não remuneradas por nenhuma entidade. Faltas motivadas pelo acompanhamento de grávida, que se desloca a unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência do parto, fora da ilha da residência para a realização do parto, são justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, até por fazerem os 30 dias por ano, após os 30 dias já são não remuneradas. Temos as faltas motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino, de responsável pela educação do menor, por motivo da situação educativa deste, justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Temos as faltas do trabalhador eleito para a estrutura de representação coletiva de trabalhadores. Há um crédito de horas e de dias por mês para os trabalhadores poderem faltar para as atividades sindicais ou de pertença da Comissão dos Trabalhadores, justificada, e dentro desse crédito são justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, fora desse crédito serão justificadas, mas não remuneradas. Faltas de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral, justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Tivemos ainda há pouco tempo a situação destas. Faltas autorizadas ou aprovadas pelo empregador. Quando as faltas não caibam em nenhuma das outras justificações que estivemos a ver lá atrás, o trabalhador pode sempre pedir para a entidade empregadora lhe justificar ou autorizar uma determinada ausência. E essas faltas serão justificadas, mas são não remuneradas. Faltas que por lei sejam como tal justificadas
são justificadas, ou seja, quando há outras leis, por exemplo, a questão do Estatuto Eleitoral, da lei eleitoral, que prevê a justificação das faltas dos trabalhadores que sejam designados para as mesas de voto, são justificadas e remuneradas pela entidade empregadora até ao limite de 30 faltas por ano. Em 2023 apareceu esta nova falta, motivada por luto gestacional, 3 dias para o pai, quando a mãe está de baixa por interrupção da gravidez, licença por interrupção da gravidez, ou 3 dias para o pai e para a mãe, quando o médico considera que a situação da mãe não é uma interrupção da gravidez, mas sim uma situação de luto gestacional. São então justificadas, remuneradas pela entidade empregadora, com exceção do subsídio de refeição. A mais recente de todas é esta, das faltas por dores incapacitantes, provocadas por endometriose ou de adenomiose, até 3 dias seguidos em cada mês, faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Este regime das faltas é imperativo e não pode ser alterado por nenhum instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Aqui, este artigo 251 fala-nos no parentesco, que é a relação que eu tenho com as pessoas que são do mesmo sangue que eu, os meus filhos, os meus pais, o meu irmão, por exemplo, e fala-nos na afinidade. E afinidade é o quê? É o vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro. Ou seja, eu sou casada e porque sou casada, os meus sogros são meus sogros, são meus afins. Se eu não fosse casada, se eu vivesse em união de facto, os pais do meu marido, juridicamente, eu gosto sempre de frisar isto, porque as pessoas, às vezes, quando eu digo isto, acham que eu estou a ser uma insensível e dizem-me assim. Mas eu sinto o mesmo afeto pelos pais do meu companheiro que você sente pelos pais do seu marido. Está bem, e não ponho isso em causa, até podem sentir mais, até eventualmente. Só que juridicamente não há o laço de afinidade entre uma pessoa que está a viver em união de facto com outra e a família dessa pessoa. Não existe juridicamente o vínculo da afinidade, só se estabelece quando há um casamento. Ou seja, voltando aqui um pouco atrás a este artigo, quer isto dizer na prática o seguinte: quando falece a mãe ou o pai de um companheiro de uma trabalhadora vossa, juridicamente não existe o laço de afinidade, o que quer dizer que ela não tem direito a faltar por esse motivo. O que não quer dizer que vocês, percebendo o contexto e a situação, não lhe reconheçam esse direito pacífico. Agora, juridicamente, ele não existe. Não se pode dizer que existe ou que não existe. Está bem? Por isso é que eu vos trouxe aqui o laço a noção de afinidade, que está no Código Civil. Dizer-vos ainda que, embora, que às vezes é o argumento que muitos trabalhadores dizem, que é, mas então a lei da união de facto não vai equiparar a união de facto ao casamento? A lei da união de facto vai equiparar a união de facto ao casamento em alguns aspectos e só na relação entre os companheiros, que fica equiparado ao casamento, e só em alguns aspectos, porque relativamente à família do companheiro, não tem este laço de afinidade. Isto a mim parece muito óbvio, eu não percebo o porquê da indignação das pessoas de não terem os mesmos efeitos e regime jurídico na união de facto que têm no casamento. E eu digo assim, então, mas as pessoas conhecem a existência de dois regimes jurídicos diferentes, optam por um regime jurídico, não podem depois dizer, eu quero ficar neste, mas queria os efeitos deste. Optaram, sabiam quais é que eram as consequências. Parece-me óbvio, este artigo da afinidade acho que é importante para a vossa defesa. Temos depois as faltas para assistência a membro de agregado familiar, só trouxe aqui esta falta porque acrescentou-se aqui a prestação de assistência inadiável e imprescindível a, a pessoa cuidada no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal não principal. Já vos chamei a atenção para este artigo da falta para acompanhamento de grávida que se desloca à unidade hospitalar por causa de ser uma contraordenação, a violação do número 1 deste artigo. A comunicação da ausência, este artigo é muito importante, porque o trabalhador, quando sabe com antecedência que vai precisar de faltar, como acontece, por exemplo, com o casamento e com as faltas
dos exames dos trabalhadores estudantes, deve comunicar no mínimo com 5 dias de antecedência. Quando não sabe com antecedência que vai precisar de faltar, comunica logo que possível. Agora, este número 2 é um número que é muito complicado, porque o logo que possível é muito vago. Para algumas pessoas, o logo que possível é quando acordam, estão cheias de febre e verificam que não vão conseguir trabalhar e ligam logo. Para outras, pode ser: olha, hoje não estou bem, não vou conseguir trabalhar, amanhã, quando for, logo explico porque é que ontem não fui trabalhar. E isto cabe tudo dentro da noção do logo que possível, e por isso parece-me que não é má ideia vocês na vossa escola, por exemplo, fazerem uma ordem de serviço interna a dizer que entende-se por logo possível, por exemplo, as primeiras 4 horas de ausência. Acho que é perfeitamente razoável fazer isto. Doutora Prova de. Filipa, peço desculpa, há duas questões no chat. Ok, eu já iria Uma aqui. já mais antiga e outra que O chegou início agora. da contagem dos dias consecutivos, como deve ser feita? Data de óbito? Alexa, não há nada na lei que diga que é na data do óbito, até porque nós não sabemos quando é que foi o óbito. Nós sabemos quando é que o trabalhador sabe que o seu familiar faleceu. Portanto, o dia da contagem não tem que ser logo a seguir ao óbito. Por exemplo, vamos imaginar que há um falecimento e depois o corpo ou vai ser autopsiado e o funeral vai ocorrer mais tarde, ou está no estrangeiro e o funeral acaba por acontecer mais tarde. O primeiro dia do período de 20 dias, de 5 dias ou de 2 dias, é o dia em que o trabalhador falta por este motivo. Portanto, aqui mais importante do que estarmos a ver quando é que foi o óbito para que o trabalhador comece logo a faltar, porque nós não sabemos quando é que foi o óbito, sabemos quando é que o trabalhador nos comunica que teve conhecimento do óbito, não é? Portanto, o importante aqui é dar ao trabalhador a possibilidade de, pode faltar até 20 dias, 5 dias ou 2 dias pelo falecimento familiar ou afim, e ele sabe que eventualmente só vai precisar de faltar esse período quando o corpo está disponível para ser feito o funeral. Portanto, é dar aqui a possibilidade de tanto pode ser imediatamente a seguir, como pode ser passado uma semana, se for quando for necessário para o trabalhador por causa da data do funeral. Agora, a partir do momento, certo é que a partir do momento em que contam os 5, os 20 e os 2 dias, é tudo seguido. Espero ter clarificado, Alexa, mas de facto a lei não diz, a lei diz que é por motivo de falecimento, não diz que é a seguir ao óbito. Pronto. Boa tarde, uma dúvida. Se autorizarmos uma falta, por exemplo, a trabalhadora tem de ir resolver um assunto pessoal ao banco ou outro local, se faltar todo o dia e justificarmos, enquadra-se nos 30 dias de falta justificada e remunerados, ou não temos que remunerar? Não, neste caso, de ir ao banco, que é um assunto estritamente pessoal, não são faltas remuneradas e só serão justificadas se vocês assim o entenderem. E, portanto, entram naquele cômputo de faltas justificadas, mas não remuneradas. Seriam faltas justificadas e remuneradas se, em vez de ir ao banco, fosse faltas para cumprimento de obrigações legais. Ok. Então, comunicou com 5 dias ou logo possível e depois justificou mediante documento idóneo. Portanto, o empregador pode, nos 15 dias seguintes, nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência, exigir ao trabalhador prova do facto invocado para a justificação, a prestar num prazo razoável. Da mesma maneira que eu vos disse, para fazerem uma ordem de serviço interna, a dizer que as faltas imprevisíveis tinham que ser comunicadas nas primeiras 4 horas da ausência. Também não é má ideia vocês fazerem a mesma nota de serviço interna a dizer que o documento justificativo de falta tem que ser entregue o mais tardar, por exemplo, após os 5 dias em que se deram as faltas. Porquê? Porque se isso não acontecer, e se por acaso normalmente os trabalhadores faltam e trazem logo o documento justificativo das faltas, mas se isso não acontecer, o que pode acontecer é que o trabalhador não traga o documento justificativo de faltas e depois tenha que ser a entidade empregadora a
pedir ao trabalhador nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência um documento que justifique a falta e que o entregue no prazo razoável. E isto pode fazer com que haja aqui um lapso temporal até considerável entre o momento da falta e o momento da entrega do documento da falta. Para evitar uma situação destas, eu diria que faz sentido dizer aos trabalhadores que depois de faltarem ou de comunicarem que vão faltar, têm 5 dias, por exemplo, para entregar o documento justificativo da falta. Efeitos das faltas justificadas foi nem mais nem menos que eu acabei de ver isto com vocês, mas vi falta a falta. O que este artigo 255 vem dizer é que a falta justificada não afeta qualquer direito do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte. Sem prejuízo do disposto de outras disposições legais, determinam a perda de retribuição as seguintes faltas justificadas: por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de segurança social de proteção na doença, por motivo de acidente de trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro, que é o que acontece nos acidentes de trabalho, e ainda a prevista no artigo 252, que são as faltas para acompanhamento à família, não é a filho ou neto, mas a outros membros do agregado familiar, e que são faltas justificadas, mas não remuneradas, mas depois a lei, aqui no número 3, vai equiparar essas faltas à prestação efetiva de trabalho. Temos ainda as faltas previstas nas alíneas F e L quando excedam os 30 dias por ano, as tais que estão previstas na lei especial e as do acompanhamento da grávida e as autorizadas ou aprovadas pelo empregador. Não deixa de ser também importante falar no número 4 deste artigo, porque vem dizer o seguinte, que é quando há um trabalhador que se apresenta ao serviço com um atraso injustificado superior a 60 minutos, nós podemos retirar ao trabalhador a remuneração de um dia inteiro de trabalho e ele não vem trabalhar, obviamente, nesse dia. Se esse atraso injustificado for superior a 30 minutos e inferior a 60 minutos, podemos retirar apenas a manhã ou a tarde de trabalho da sua remuneração. Doutora Filipe, há outra questão. Já vou, engenheiro. Este artigo 257 foi também alterado, entretanto, agora com a agenda para o trabalho digno, dizendo-se que o trabalhador, quando tem uma falta justificada, mas não remunerada, pode pedir para, em vez de ser retirado o valor desse dia de falta, ser retirado esse dia ao período de férias. O artigo está totalmente igual ao que estava anteriormente, simplesmente o que é que se alterou agora? Veio-se acrescentar que a entidade empregadora não se pode opor a este pedido do trabalhador. E de antes até podia, a entidade empregadora podia aqui ver se era ou não conveniente retirar ao período de férias. Certo é que nem todas as faltas podem ser retiradas ao período de férias, porque nós temos que manter intacto 20 dias úteis de férias por ano. Portanto, o trabalhador não pode substituir assim tantos dias por dias de férias. Então a pergunta é: as faltas por consultas médicas fora da área da residência, falta de dia todo, enquadram-se nos 30 dias remunerados? É assim, as faltas de consultas médicas que não sejam de consultas médicas durante a gravidez, que não sejam de pais que vão acompanhar os filhos menores ao médico, que não sejam as faltas de trabalhadores portadores de deficiência, doença crónica ou oncológica, as outras consultas médicas todas que não estejam dentro destes 3 casos, nem sequer têm que ser justificadas. Podem ser justificadas e autorizadas pela entidade empregadora, mas neste caso, cabem aqui nesta linha. Porque vocês para trás não me viram falar em nenhuma situação de consulta médica. Neste caso, vão caber aqui nas faltas autorizadas ou aprovadas pelo empregador. Portanto, são justificadas e não remuneradas. Aquelas que são os 30 dias das remuneradas são estas, que sejam por lei justificadas como tal, juntamente com as faltas para acompanhar a grávida a outra ilha. Espero ter sido clara. Entretanto, comunicação de ausência já tínhamos visto. Ok.
Hum, ok. E agora, por último, para rematar, o vosso elenco de faltas, que na prática, o vosso artigo do contrato coletivo de trabalho remete para aquilo que eu acabei de vos dizer. Ou seja, para vocês, o regime de faltas é aquele que está no Código do Trabalho. As faltas justificadas são as previstas na lei. As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte. Determinam a perda de retribuição as seguintes faltas, mesmo que justificadas: as dadas por motivo de acidente de trabalho, porque é a seguradora a pagar; as dadas por motivo de doença, porque é a Segurança Social a pagar. As faltas de assistência a membro de agregado familiar são faltas justificadas, mas não remuneradas. As que por lei sejam consideradas justificadas quando excedam os 30 dias por ano. Portanto, a pergunta que há bocado me colocaram das consultas médicas, elas entram para aqui, a linha E, e não para a linha D. Ok? As autorizadas ou aprovadas pelo empregador. As consultas médicas não está no Código do Trabalho. Na administração pública, sim. Está lá previsto que têm que ser justificadas e remuneradas. No Código do Trabalho, não. Portanto, nem sequer têm que ser justificadas, podem, muito menos remuneradas, podem é pedir para serem autorizadas ou aprovadas, e nesse caso são autorizadas e aprovadas, justificadas, mas não remuneradas. Durante o período da ausência por doença ou parentalidade do trabalhador, a entidade empregadora não tem que pagar o subsídio de férias e de Natal correspondente ao período da ausência, desde que o trabalhador esteja abrangido por regime de segurança social que cubra essa eventualidade. Os pedidos de dispensa, ou seja, um trabalhador quando está de baixa, por doença ou por parentalidade, quem vai pagar o subsídio de férias e de Natal, a prestação compensatória de subsídio de férias e de Natal, vai ser a Segurança Social. O trabalhador, no caso de subsídio de Natal, não precisa de requerer, no caso de subsídio de férias, sim, precisa de requerer. Os pedidos de dispensa ou as comunicações da ausência devem ser feitos por escrito, em documento próprio e em duplicado, devendo um dos exemplares, depois de visado, ser entregue ao trabalhador ou por via informática, caso esse meio esteja implementado na escola. Os documentos a que se refere o número anterior serão obrigatoriamente fornecidos pela entidade patronal a pedido do trabalhador. As faltas justificáveis, quando previsíveis, são obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de 5 dias, exatamente o que acabei de vos dizer e que está no Código do Trabalho. Quando imprevistas, as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal logo que possível. Continuam a manter o mesmo logo que possível que está no Código do Trabalho e, por isso, eu acho conveniente que vocês internamente façam uma nota de serviço a dizer qual é o tempo que um trabalhador tem, no caso de uma falta imprevisível, para comunicar à entidade empregadora. Porque se não se cumprir com o tempo para avisar que se vai faltar, esse motivo faz com que as faltas se tornem injustificadas. A entidade patronal pode, em qualquer caso de falta justificada, exigir ao trabalhador a prova de factos invocados para a justificação. Eu até diria mais, que era todos os trabalhadores têm que ser informados de que só vamos justificar as suas faltas depois de nos trazerem documento comprovativo desta ausência. As faltas a serviço de exames e a reuniões de avaliação dos alunos apenas podem ser justificadas por casamento docente, por maternidade ou paternidade do docente, por falecimento de familiar direto do docente, por doença do docente, por acidente em serviço do docente, por isolamento profilático do docente e para cumprimento de obrigações legais do docente. Ou seja, relativamente aos trabalhadores não docentes, o elenco de faltas é muito mais alargado, considerando que os exames e as reuniões de avaliação dos alunos ocupam um período muito mais reduzido e que a ausência do trabalhador numa situação destas causa muito mais prejuízos do que no caso no caso de um trabalhador não docente, essas faltas dos docentes nestes dois períodos específicos têm que ter mesmo uma boa justificação. E a boa justificação é apenas e só maternidade ou paternidade, falecimento familiar direto,
doença do docente, acidente de serviço, isolamento profilático e cumprimento de obrigações legais. Ou seja, as outras faltas que ali estavam, por exemplo, não está aqui casamento. Porquê? Porque o casamento é uma falta previsível. Não está aqui a falta da véspera e do dia do exame. Porquê? Porque isto pode-se organizar. Portanto, estão aquelas situações mesmo que não dependem da vontade do docente. E fica aqui o meu muito obrigada e a minha disponibilidade para mais questões. Está Ah, outra questão no já vi, chat. já vi. Sendo que a escola encerra todo o mês de agosto para férias e, consequentemente, é nesse mês que são gozadas as férias de todo o pessoal, como proceder nas situações em que é solicitada a substituição das faltas justificadas não remuneradas por dias de férias? Nesse caso, não vai existir esta possibilidade. Porquê? Porque todos os dias de férias são obrigatoriamente marcados na altura do fecho das escolas. Ou seja, na prática, a resposta à sua pergunta é esta: um trabalhador que obrigatoriamente tem que gozar o seu período de férias na altura do fecho de escolas, não tem mais dias de férias para poder substituir por dias de faltas por não remuneradas. O que eu aconselharia numa situação destas era fazerem o referendo do banco de horas, terem um banco de horas, porque aí já poderiam perfeitamente o trabalhador substituir as ausências, as horas de faltas, por horas de trabalho em regime de banco de horas. Espero ter clarificado a sua questão. Mais alguma questão que me queiram colocar? Felizmente temos margem de majoração. Pronto, se tem margem de majoração, até ele pôr ele dentro das faltas que ainda estão disponíveis, ainda pode utilizar para pedir a sua substituição. Quando elas esgotarem, é que já não pode. Por isso é que eu sou muito adepta do banco de horas. Acho que já vos disse isto aqui várias vezes. Ah, ah, ah. Em que medida o grau de afinidade, de união de facto, influencia as faltas? Quando não há casamento, quando a pessoa vive em união de facto, não se estabelece o laço de afinidade com a família do cônjuge. Portanto, o que vai acontecer é que, quando a pessoa vive em união de facto, tem direito a faltar, tem direito a faltar apenas e só 20 dias consecutivos, por falecimento do cônjuge não separado ou pessoas e bem, no falecimento de pessoa que vive em união de facto, está aqui, ou economia comum com o trabalhador, tem direito a faltar, ou o filho, porque há o parentesco, está bem? Até 5 dias consecutivos, mas só por falecimento de parente, porque nesse caso não tem afins, ou seja, não tem o sogro, não tem a sogra, não tem o genro, não tem a nora. No fundo, quando a pessoa vive em união de facto, o que não tem é direito a faltar pelo falecimento da família do companheiro e da companheira. Agora, não quer dizer que vocês não autorizem, que até podem achar que é devido. Não são obrigados a fazê-lo, porque na união de facto a pessoa só tem direito a faltar pelo falecimento dos parentes, e os parentes são as pessoas a quem está ligada por motivos de sangue e do companheiro. As outras pessoas da família do companheiro já não têm direito a faltar por esse motivo. Não sei se consegui explicar melhor agora, Natália. Já agora podemos descontar meio-dia quando faltam ou apenas acumular até por fazer o dia inteiro. Não, o que a lei diz é que vamos somando até por fazer um dia inteiro. Só podemos descontar quando o trabalhador fizer um dia inteiro de trabalho. Mais alguma questão que queiram colocar, ou no chat, ou até mesmo de viva voz. Podem acionar o micro e colocar a questão. Entretanto, doutora Filipe, eu passava a palavra ao Diácono Fernando Magalhães, ao nosso presidente, Sim. que Ah, as chegou já há consultas muito médicas. tempo. Olá, As Fernando. consultas, as consultas médicas a menores. Pronto, as consultas médicas de pais a acompanharem filhos menores ao médico, pelo Código do Trabalho, são justificadas, mas não remuneradas. Pelo vosso contrato coletivo de trabalho, são justificadas e remuneradas. Maiores de 12 anos, menores de 18, são justificadas, mas não remuneradas.
Bem, então passava a palavra ao Diácono Fernando Magalhães, está bem? Sim, sim, Fernando, sim. Olá, eu já cá estou há bastante tempo, apesar de, se for necessário, poder apresentar justificação da minha falta no início. Não, não garanto e espero que Não, seja remunerada, vivamente, espero vou vivamente que seja remunerada. dispensá-lo. Vou dispensá-lo disso. Vou dispensá-lo disso. Obrigado, agradeço, agradeço. Obrigada. Mas a palavra é muito simples e não é cumprir o formalismo, é de facto agradecer muito vivamente, por um lado, à doutora Filipa, que nos acompanha sempre nestas andanças e nestes esclarecimentos. Para mim, eu hoje, ao frequentar esta ação, para nós era de facto bastante crítico perceber aqui um conjunto de coisas e eu, com a sua clareza, fiquei mais uma vez muito esclarecido. Portanto, Ainda bem. seguramente que todos os demais também ficaram. E agradeço-te imenso. Já agora faço aqui uma declaração, um esclarecimento de interesses. Apesar de sermos homónimos, eu e a doutora Filipa Magalhães Ah, não verdade. temos nenhum laço Laço de para relação de dizer. interesses. É verdade, é verdade, é verdade. Segundo, agradecer muito, muito, muito aquilo que o Jorge também já terá agradecido, para além disto mesmo, que é a vossa presença de escolas. Isto para nós é muito estimulante, porque de facto termos este caminho da APEC, percebendo o quanto isto também é desejado e é aproveitado pelas escolas, é de facto para nós muito estimulante. E portanto queria agradecer muito às direções aqui presentes e aos profissionais, aos colaboradores das escolas católicas aqui presentes, pela vossa presença, exatamente, porque isso, insisto, é para nós que levamos a cabo esta missão, muito, muito estimulante para assim continuarmos. E não posso deixar de sublinhar sempre o agradecimento também, este é interno, ao Jorge Cotovio, pela. Eu sei que fazes posso assim. passar à frente. Exatamente. Não, pela sua sempre diligente preparação e divulgação destas coisas e acompanhando e me mandando os mails, tudo isso. E Verdade. acompanhando sempre, insistindo em qual vai ser o tema, em que data é que vai ser e como é. Isso é muito graças a ele também que tudo isto vai ser possível. Portanto, obrigado também, Jorge. Não queria deixar de sublinhar um aspecto a todas, em especial às direções aqui presentes, para um serviço que às tantas o Jorge já recordou no início desta sessão, mas nós temos-lo vindo a recordar a todas as pessoas, que é o serviço que a doutora Filipa Magalhães pode prestar às escolas a pedido. Já foi abordado no início isto, Jorge? Senão eu... Foi, Desta foi vez, desta... na mensagem que Ah, foi enviada a Pronto. todos. Então, isso eu reparei, mas agora estava a Pois. aproveitar de viva voz, Uhum. reforçar este aspecto, porque a APEC pediu à doutora Filipa Magalhães a prestação de um outro serviço adicional que contratualizou com a sua disponibilidade e generosidade também, mas como uma prestação de serviços que está a realizar a APEC, em favor das escolas católicas suas associadas, no sentido de procurarem, face a alguma dúvida, de natureza jurídica, esclarecimento junto à doutora Filipa Magalhães, que a prestará pelos canais que foram divulgados às escolas. Se ultrapassar o âmbito de uma dúvida simples, depois isso será caminho para outros serviços adicionais. Simples, é, de uma dúvida corrente, ou de como é que as coisas podem ser resolvidas. E, portanto, mas de qualquer das maneiras, este serviço está incluído e contratualizado nesta consultoria que a doutora Filipa Magalhães tem com a APEC e, portanto, recomendo vivamente às escolas que não deixem de utilizar. O mais, presumo que vamos rezar a seguir, que foi o que Nossa Ainda Senhora nos mandou está, fazer. ainda há uma dúvida que vai Ainda há responder uma dúvida. rapidamente, com certeza, Então, doutora eu, Filipa. para não, terminar e não, já concluir antes da respondi. dúvida, Já só respondi. Doutora deixar. Filipa. Sim, Já respondeu, já Força. respondeu, já já. respondeu. Já. Só deixo aqui então o sinal da esperança, que é o caminho que nós todos temos de continuar a fazer, embarcados na barca em que Jesus nos meteu, que é esta conjunta da Escola Católica para Todos. E portanto, olhem, que bom e que bonito termos esta missão, que nos deixa de língua de fora muitas vezes, mas que a possamos levar sempre com a boa esperança com que Deus também nos depositou na gente. Está bem? Um abraço muito grande e obrigado. E portanto, presumo Obrigada. que se siga a oração. O É, diácono Fernando Magalhães criou aqui um ambiente ótimo para nós fazermos então a oração final, que desta vez está a cargo da irmã Elsa Martins, que é a diretora do Colégio do Sagrado Coração de Jesus, em Bragança. Boa tarde, irmã Elsa, já a vi por aí.
Então, agora a palavra é sua, está bem? Muito Boa tarde, obrigada. irmã. Muito obrigada. Eu apenas vou fazer mesmo uma oração muito breve. Gostava de agradecer, se calhar em nome próprio, em nome da comunidade que represento, agradecer de uma maneira particular à doutora Filipa, à PEC. São temas que nos dizem respeito a muito e que nos ajudam muito nestes momentos de dúvidas, que nos assaltam tantas dúvidas, tantas fraquezas nas nossas instituições. E dirijo-me particularmente hoje, em nome de todos, dirijo-me ao Senhor Jesus, agradecendo-lhe por este encontro, por todas as pessoas que aqui estivemos representadas, por todos aqueles que partilhamos de alguma maneira, que estivemos empenhados e partilhamos as nossas alegrias, as nossas esperanças, as nossas dificuldades e os nossos projetos. Obrigado, dizemos ao Jesus, ao Senhor Jesus, obrigado por cada desafio, por cada oportunidade que nos permites enfrentar. Obrigado pela tua presença entre nós. Acreditamos que Ele está conosco, nos faz sentir irmãos, trilhando os mesmos caminhos ao lado uns dos outros. Pedimos que nos fortaleça para as próximas tarefas que nos esperam. Certeza que nos esperam muitas tarefas, muitos desafios, e a que nos ajude a ser instrumentos da sua paz, da sua esperança, do seu amor no meio do trabalho onde vivemos. Que o seu Espírito cresça em nós, que Ele nos sustente, nos pacifique e nos serene, para que a nossa ação seja benéfica junto dos nossos alunos e trabalhadores. Muito obrigada por tudo. Obrigada, irmã. Bem-aja, irmã Elsa, muito obrigado. E como temos o Padre Valério, temos aqui um padre também entre nós, que vai nos dar a sua bênção e dando assim por terminada esta reunião. Padre Valério, faz favor. Então, boa tarde, pronto, é sempre Boa bom tarde. encontrar aqui caras conhecidas. Pronto, é ser este espírito de comunhão que invocamos também a benção de Deus para cada um de nós, para as nossas comunidades educativas, pronto, e que o Espírito Santo nos ajude a fazer caminho juntos, pronto, e sempre à procura do bem maior dos nossos alunos e das suas famílias. E por isso pedimos a benção de Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Obrigado. Então, doutora Filipa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Eu Teremos acho que mais 3 ainda. sessões, com certeza, este ano. Sim, exato. E já estão marcadas também no calendário de atividades e depois vamos avisar-vos também qual o tema. Então, uma Exato. boa tarde a todos Obrigada a e todos. bom regresso a casa, está bem? Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Todos.